Aleluia, glórias a Jesus. Queridos, eu quero ministrar uma palavra aqui, quero falar um pouco sobre Jesus está presente. Repita comigo, Jesus está presente. Glória a Deus. É um pouco sobre isso que eu quero falar aqui nessa noite. E para entendermos melhor esse tema, queridos, eu gostaria de retroceder, de retornar lá no Jardim do Éden, quando Deus forma do pó da terra Adão. A palavra de Deus, ela nos diz que do pó da terra, o Senhor formou o homem, formou Adão e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E a Bíblia diz que Deus, ele plantou um jardim no Éden. Imagina só, Deus não fez o jardim falando, Deus plantou, ele foi com as suas mãos e plantou. Ele fez, ele confeccionou aquele jardim e colocou o homem, a qual ele criou para cultivar, para preparar aquele ambiente. O Senhor já estava ensinando para Adão responsabilidades. Não deixou Adão de qualquer forma no jardim. Não, mas deu um trabalho, você vai cultivar. Você vai labutar. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, meu irmão, é que quando Deus faz o Éden, quando Deus formou o homem do pó da terra, Adão é terra. Mas Adão, quando estava ali no jardim, a palavra do Senhor nos diz em Gênesis, que ele tinha um relacionamento com Deus. Adão, ele tinha um relacionamento com o Senhor Deus Todo-Poderoso. A palavra diz que na viração do dia, o Senhor, ele descia e se relacionava com Adão. Então Adão, ele tinha uma intimidade com o Senhor. Adão, ele era feito do pó da terra, mas ele também recebeu algo do céu. Ele recebeu algo de cima. Então nós entendemos, nós compreendemos que o Éden, o Jardim do Éden, é o encontro da terra com o céu. Repita comigo, o Éden é o encontro entre a terra e o céu. No Éden, a terra e o céu se encontram. Por isso que era um paraíso, glórias a Jesus. Adão, um homem feito da terra, ele tinha agora também a capacidade de ter uma comunhão com o divino, com o céu, com Deus. Então por isso que o homem, ele é a coroa da criação de Deus. Porque o homem é um ser criado por Deus que tem a capacidade de se conectar com Deus mesmo sendo terra. Mesmo vindo do pó da terra, eu e você podemos ouvir a voz de Deus, experimentar o espiritual, experimentar o céu. E a palavra do Senhor diz que eles tinham um relacionamento, eles tinham uma comunhão ali naquele jardim. Irmãos, eu quero que você entenda nessa noite que quando nós falamos de céu, nós sempre pensamos que o céu é um lugar geográfico, que o céu está lá longe, que um dia quando o Senhor chamar você, quando o Senhor chamar eu para sair deste corpo, então isso vai subir e vai se encontrar com Deus lá longe. Mas o céu, meu irmão, é uma dimensão. Repita comigo, o céu é uma dimensão. Nós estamos agora aqui, queridos, no físico, mas o espiritual é tão real quanto o físico, quanto a matéria. Nesse exato momento aqui, há o espiritual aqui também. Contanto que a palavra de Deus diz que o espiritual, aquilo que é invisível, fez o que é visível e palpável. Aquilo que nós não vemos, foi o que fez. O Senhor disse, haja e houve. O espiritual fez o material, o físico. Então você precisa compreender nessa noite
que você está aqui agora, fisicamente, mas você pode experimentar o espiritual, o céu, porque o céu não é um lugar geográfico, o céu é uma dimensão. Quem está comigo aqui nessa noite? Aleluia. Então Adão, ele tinha um relacionamento com o divino, com o Senhor. Mas esse relacionamento foi quebrado por causa do pecado. Quando o pecado entrou no mundo, essa via aonde a terra se comunicava com o céu, o visível se comunicava com o invisível, foi rompida, foi quebrada. É por isso que nós lemos na palavra que o próprio Senhor, ele mata agora um animal e veste Adão e Eva com a pele daquele animal. Aquilo já estava apontando para Jesus Cristo, que ia tirar o pecado do mundo, que através dele nós poderíamos retornar à presença do Senhor, retornar à presença do espiritual, do Pai. Mas o que eu quero que você compreenda, que o Éden é um encontro entre a terra e o céu. Mas o Senhor, ele sempre desejou ter um relacionamento com o homem. A palavra do Senhor diz que o povo dele ficou no Egito. Deus levanta Moisés, eles atravessam o mar, eles vão para o deserto e lá recebem instruções para a construção de um tabernáculo. O tabernáculo, meu irmão, é a terra se conectando com o céu. A palavra diz que Deus, ele deu ordens e instruções para construir o Santo dos Santos. Lá dentro do Santo dos Santos havia uma arca, a arca da aliança. E ali o sumo sacerdote entrava com sangue. Ali estava a representação máxima da presença de Deus. Então ali tinha terra e tinha céu. Ali era um encontro da terra com o céu. Depois, nós lendo a palavra de Deus no Antigo Testamento, nós vemos que é construído um templo. Agora as pessoas que desejavam ter um encontro com o invisível, com Deus, elas deveriam ir aonde? No templo. Porque lá no templo estava a terra e tinha a manifestação do céu. Mas se passaram os anos e a promessa se cumpriu. A palavra de Deus diz que a virgem concebeu e nasceu o Salvador, Jesus Cristo. Jesus agora, ele nasce sem pecado. E Jesus agora, ele tem a presença do Espírito dentro dele, a presença de Deus, a presença do Pai. Jesus agora, ele é a terra e o céu ao mesmo tempo, caminhando entre nós. Por isso que quando nós lemos em João capítulo 1, versículo 14, a palavra de Deus diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, andou entre nós. Essa palavra no original significa tabernaculou. Ou seja, Jesus era um tabernáculo móvel. Jesus era um tabernáculo que caminhava entre os homens. Quando uma pessoa no Antigo Testamento queria ter um encontro com Deus, ter um encontro com o divino, elas iam no tabernáculo, ofereciam os sacrifícios, recebiam o perdão. Mas agora uma pessoa, quando ela deseja se encontrar com Deus, ela precisava ir até Jesus, porque Jesus era um encontro da terra com o céu. Essa pessoa se dirigia a Jesus Cristo para ter um encontro com o Senhor, com Deus. Por isso que Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas o que aconteceu, meus irmãos? A palavra do Senhor, ela nos diz que quando Jesus estava caminhando entre nós, nessa terra, ele disse: importa que eu vá, para que o Consolador venha. Importa que eu vá, para que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito que o mundo não vê, que o mundo não conhece, ele possa descer e habitar entre nós. E ele vos ensinará
todas as coisas. E a promessa se cumpriu. A palavra de Deus diz em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, que o Espírito Santo desceu e encheu todos aqueles homens, 120 homens, cheios do Espírito Santo. Eles foram batizados com o Espírito Santo. E agora, meu irmão, a palavra de Deus diz que quando eu e você, nós cremos em Jesus Cristo, nós nos tornamos uma morada de Deus. O Espírito Santo vem habitar dentro de você. De modo que se alguém quer conhecer a Deus, aonde essa pessoa deve ir? Na igreja, pastor? Também. Mas quem é a igreja? Você. Se a pessoa quer conhecer a Deus, aonde ela deve ir? Deve ir em você. Porque você traz consigo a presença do divino, glória a Deus. Você se tornou agora terra e céu ao mesmo tempo, porque você se tornou a morada do Espírito Santo. Tem alguém que é a morada de Deus aqui nessa noite? Você consegue compreender a plenitude disso? Será que eu e você conseguimos atingir a compreensão e entendimento disso? Que você é terra e céu ao mesmo tempo? Por causa da presença de Deus que habita em você. É por isso que as pessoas, meu irmão, talvez no seu trabalho, na escola, na faculdade, muitas das pessoas começam a observar a sua conduta. E elas começam a discernir que você tem algo diferente. Elas começam a discernir que você não é normal. Porque elas começam a ver que tem algo de Deus em você. Porque você não é somente terra. Você também é céu. Glórias a Jesus. Eu e você trazemos a presença do Pai em nós. A presença do Espírito Santo em nós. Então isso é poderoso, isso é sublime. Isso é majestoso, querido, se eu e você compreendermos que eu e você, nós somos aquele tabernáculo, eu e você somos o templo, eu e você somos a morada do Espírito Santo de Deus. É por isso que eu estou falando acerca de um tema, que é Jesus está presente. Jesus está presente, meu irmão. E a presença dele habita em mim e em você, que um dia colocamos a nossa fé nele. Eu não vos deixarei órfãos, diz a palavra, mas eu vou voltar, retornar. Ele voltou e retornou pela presença do Espírito Santo. Por isso o pastor nessa noite quer desconstruir esta mentalidade que há na igreja, da ausência da presença do Pai. Da ausência da presença do Senhor, onde muitas pessoas se sentem sozinhas, abandonadas, rejeitadas, e a presença habita dentro de você. A presença mora em você, homem de Deus, mulher de Deus. Não tem como se desconectar dessa presença. Onde você vai, a presença vai com você. A palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, não apagueis o Espírito Santo. Ou seja, eu e você podemos viver de uma forma que o Espírito Santo, ele fica apagado dentro de nós, mas ele está lá. Ele está lá. Ele não deixou você. Ele não abandonou você. Porque ele vai até o fim. Ele não é como um homem que abandona, que rejeita. E tendo os amado, os amou até o fim. Ele vai até o fim. Então o pastor quer liberar essa palavra para você aqui nessa noite. Ei, você não está sozinho. Ei, você não está sozinha. Ei, mulher de Deus, você não está sozinha. Ei, varão de Deus, você não está sozinho. A presença de Jesus está em você. Eu estou sentindo a presença dele aqui nessa noite. Aleluia, Jesus. A presença dele, queridos, habita em nós.
Entenda isso nessa noite. Eles tinham que ir no tabernáculo, eles tinham que ir no templo, eles tinham que ir até Jesus, mas agora eles têm que ir até você, porque você traz a presença do céu. Quero que você abra sua Bíblia em João capítulo 11, e o versículo de número 4, foi o texto que eu estava lendo e o Senhor falou comigo. João capítulo 11, versículo 4. Aleluia, Jesus. Que nos diz assim: quando Jesus ouviu isso, ele disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Irmãos, o capítulo 11 de João nos fala sobre a ressurreição de Lázaro. Uma passagem muito conhecida. Mas o interessante é que quando nós meditamos, e como acabamos de ler, o texto é claro, que aquilo que aconteceu com Lázaro tinha um propósito. Repita comigo, tem um propósito. E o propósito era glorificar a Deus. O propósito era glorificar o Filho de Deus. Então quando você traz a presença de Jesus na sua vida, as coisas que acontecem conosco têm um propósito. E que propósito é esse, pastor? Glorificar a Jesus Cristo. Aleluia. É glorificar a Jesus Cristo. Por isso a palavra de Deus diz que se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor, aleluia. Tem um propósito. Ou seja, meu irmão, a vida do eleito não é uma coincidência. Não. Tem uma força que rege, que norteia por detrás, que amolda as coisas por detrás, para que eu e você nos tornemos mais parecidos com Jesus Cristo. Então você poderia estar pensando: pastor, por que eu estou passando por isso? Por que Deus permitiu isso na minha vida, pastor? Tem um propósito: glorificar o nome dEle, exaltar o nome dEle, fazer você passar por isso mais apaixonado por Ele, mais conhecedor da presença dEle, mas Ele está presente, glória a Deus. Ele está presente. Quando nós lemos João capítulo 8, nós lemos sobre a mulher pega em adultério. Aquela mulher foi pega em adultério à luz do dia. Trouxeram até a presença do Senhor os fariseus religiosos e disseram: mestre, a lei nos manda apedrejar, e você, o que você diz? Jesus disse: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E aquela mulher foi livre, foi liberta, através de Jesus Cristo. A mesma Bíblia, a mesma palavra diz, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, que Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, ele se levantou e começou a pregar o Evangelho, a palavra. Levantaram calúnia sobre ele, levaram ele ali na praça e o apedrejaram até a morte. Estevão levantou os olhos para o céu, viu o céu aberto, o Filho de Deus à destra do poder, e morreu apedrejado. E daí você pergunta: por que a mulher foi liberta e por que Estevão foi morto? Porque a mulher não estava preparada para morrer, mas Estevão estava preparado para morrer. Estevão estava preparado para glorificar a Deus através daquela ação.
Então tinha um propósito, aleluia. Tinha um propósito. Tinha um propósito. É isso que eu quero que você compreenda nessa noite, filho de Deus. Porque isso vai ser um alívio para a sua alma. Isso vai trazer você segurança. Isso vai fazer você pisar na rocha inabalável. Quando você saber, o meu Deus não me abandonou, mas está comigo aqui agora. Independente da situação que você enfrente, Ele está ali com você. Ele está ali com você. A minha oração é para que o Senhor abra os teus olhos nessa noite. E você consiga contemplar nos detalhes. Porque a presença dele está ali. Ei, você vai amanhã trabalhar. Meu, segunda-feira, essa rotina, tudo de novo. Ele está lá no seu trabalho. Ele está lá na escola. Ei, ele está ali. Ei, a irmã que está fazendo aqui, ó. A irmã está fazendo aqui carteira para motorista, ele está ali no carro com você. Ele está ali. Ei, ele está ali na sua casa. Mas pastor, por que eu não consigo ver? Porque você precisa ter os seus olhos abertos. E você vai conseguir contemplar nos detalhes o cuidado dele. Aleluia. Nós temos 3 gatos lá em casa. Eu tinha uma gata que é a Sophie, que está agora com meus pais. Nós temos a Missy, nós temos o Estivinho. É Steve, mas nós chamamos de Tivinho. Pensa num gato grande, irmãos, gordo desse tamanho, só dorme e come, e come. E sabe o que acontece que é interessante? É que lá em casa, quando nós estamos, tu tá sentado no sofá, de repente vem aquela coisa grande, gorda, e se mete no meio do sofá assim, ó, e fica lá embaixo. A gente já sabe, vai vir trovoada. Porque o gato, ele sabe, irmão, antecipadamente já, não sei se ele percebe, ele tem uma noção que quando está vindo uma trovoada, ele sai na correria e se esconde ali no meio do sofá ali. Tu tá sentado, tu só vê aquela bunda grande do gato se entrando. Mas por que ele faz aquilo? Por que ele se esconde? Porque ele tem medo. Ele tem medo da trovoada. E aquele lugar ali no sofá é o porto seguro dele. É o lugar seguro, secreto que ele tem. Assim não é conosco às vezes? Quando está vindo a trovoada, você vai lá para o porto seguro. Você vai lá para o teu lugar secreto. Mas eu quero dizer, o Senhor está lá dentro, lá embaixo naquele sofá. O Senhor está lá no teu lugar seguro, meu irmão, no teu porto seguro. Ei, porque Ele habita em você. Ele está esperando você compreender que Ele é o teu porto seguro. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. É Ele. É Ele. Eu quero que você saia com essa palavra no seu coração. A revelação da presença. Que quando você sair dessa porta aqui e for para a sua casa, você vai sair com esse entendimento. Eu não estou indo sozinho. A presença está comigo. Jesus está aqui agora. Lá na sua casa, com seu esposo. Com a sua esposa. Assistindo televisão. E Ele está lá. Ele está lá. Ele está lá na dificuldade. Olha o que aconteceu no capítulo 11 de João. Havia uma tradição em Israel. Na cultura deles, eles acreditavam que quando uma pessoa morria, o espírito ficava ainda durante 3 dias pairando sobre o defunto. Ou seja, durante 3 dias, aquele espírito poderia retornar àquele corpo morto e essa pessoa viver. Então Jesus espera passar toda a possibilidade do homem. Ele espera o primeiro dia, ele espera o segundo dia, ele espera o terceiro dia e no 4º dia, porque Jesus não vai dar a glória dele para a tradição, amém? A glória dele vai para o Senhor Deus Todo-Poderoso.
No quarto dia Jesus vai lá, aonde que estava morto Lázaro. Eles estavam todos chorando, nos prantos, e ouviram: lá vem o mestre está aqui. A palavra de Deus diz que Marta saiu na correria. E quando Marta chegou, irmãos, diante de Jesus, olha o que ela diz para Jesus: mestre, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Olha só o que Marta está falando. Marta está dizendo: Senhor, tu deveria vir antes. Marta está apontando para o passado. Não é assim que acontece com você? Se Deus estivesse aqui agora, se Deus tivesse aberto aquela porta, se Deus tivesse operado, é sempre no passado. Se Deus tivesse feito, foi Ele que não quis abrir, foi Ele que não quis operar, mas a presença dEle estava ali, porque o Senhor disse: aquilo que aconteceu com Lázaro é para a glória do Deus Pai, é para que o Filho seja glorificado por ela. Ou seja, a presença dEle estava ali. Marta, você não percebeu, mas eu estava aqui já. Você está olhando com os olhos carnais, físicos, mas eu estou aqui. Eu sempre estou aqui. A presença do Pai sempre está aqui. Aleluia. Aí Marta diz assim: mestre, mas eu sei que agora, se você pedir alguma coisa, Deus vai te conceder. Aí Jesus diz para ela: não falei para ti que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá? Aí ela joga para o futuro: não, eu sei, Senhor, que naquele dia ele será ressuscitado. Ou seja, ela não acreditava na presença de Jesus real ali agora. Ela não acreditava na presença dele que estava ali agora. Ela tinha um problema, ela olhava para o passado e para o futuro, mas o Senhor é presente agora, aleluia. Então, querido, para de olhar para trás como caranguejo. Para de ficar olhando somente: talvez lá na frente, né, pastor? Não, é agora, é hoje. Porque a presença dele habita em você, a presença dele mora em você, e tudo é para a glória do nome dele. Todas estas coisas têm acontecido para a glória do nome dele. É para a glória do nome dele, para a glória do nome do Senhor. Quem está comigo aqui nessa noite? Ele está presente. Ele está presente. Abra comigo em Salmo 139. Para nós finalizarmos aqui, Salmo capítulo 139. O irmão Tiago vai projetar ali, nós vamos ler aqui, ó. Olha só o que está escrito em Salmos 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua. E tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante. E sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobre modo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada, me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Aleluia! Glórias sejam dadas ao Senhor. Jesus está presente.
glórias sejam dadas ao seu nome. Aleluia. Quero convidar a igreja a se colocar de pé nesse instante. Jesus está presente. Jesus está presente. Espírito Santo. Espírito Santo. Oh Jesus. Queridos, teve uma vez, eu trabalhava no gás. Eu trabalhava com uma F1000. Pra lá e pra cá, com aquela caminhonete cheia de gás. E daí o meu pai, que tem casa na praia, meu pai tem casa ali na praia do Ervino, ele queria levar e fazer um frete de um freezer. Aí ele conversou comigo: filho, tu não pode dar uma força pro pai? Conversa lá com o chefe, se ele não empresta a F1000 para nós fazermos essa viagem, levar o freezer para a praia. Aí eu conversei com meu amigo lá, ele cedeu a F1000. Eu e o pai colocamos o freezer na F1000 e levamos lá na praia. Chegamos lá em casa, colocamos o freezer lá dentro de casa e viemos embora. Só que na praia do Ervino, para você que não sabe, anos atrás não era asfalto como é hoje. Era uma rua muito ruim de estrada, buraquenta, irmãos. Fora, 14 quilômetros de buraco. Então eu e o pai, a gente resolveu cortar o caminho. Cortamos o caminho para ir. E depois no retorno, voltando, a rua estava melhor, a gente cortou o caminho, fomos pelo atalho. Quando a gente estava ali no atalho, a F1000 ficou encalhada. A F1000 começou a patinar, eu estava dirigindo, eu fui pelo um canto, tinha um buraco. E eu falei: meu Deus, pai, e agora? Ninguém passa aqui nessa rua, já lá na principal, imagina aqui, onde nós cortamos o caminho. Nós estamos pegos. E eu comecei a tremer, eu falei: Jesus, como é que eu vou sair daqui? Aí tu já começa a confessar os pecados, né? Senhor, me perdoa. Me perdoa pelo que eu fiz lá, me perdoa pelo que eu... E nada, e a caminhonete não sai, a caminhonete... Aí o pai: filho, eu vou de a pé até lá, e era longe, irmãos. Vou tentar ir atrás de socorro. E eu patinando ali pensando, né? Meu Deus, por que isso, Jesus? Que luta, que prova. Fiquei lá. Daqui a pouco, irmãos, lá do meio do mato, saiu um cara com um caminhãozinho. Eu fiz sinal para ele, ele veio até mim, perguntou: você tem corda? Eu falei: não. Ah, mas eu tenho. Engatou a corda na F1000, só deu um tranco, e a F1000 saiu. E eu fiquei pensando: meu, foi um anjo que Deus enviou. Mas por que isso acontece, irmãos? Para a glória do nome do Senhor. O Senhor já sabia do que ia acontecer. Eu e você não percebemos, mas o Senhor já sabe. Porque o nosso Deus, Ele é eterno. Ele não está preso à nossa dimensão, aqui é o nosso horário. Ele é eterno. Ele é o passado, Ele é o presente, é o futuro ao mesmo tempo. Ele é atemporal, aleluia. Então tem coisas que acontecem na sua vida que você não está vendo agora, mas o Senhor já viu. E Ele já te abençoou. Ele já te livrou. Ele já abriu as portas. E se Ele vai te levar ou vai me levar, queridos, eu e você estaremos preparados para glorificá-lo. Louvado seja o nome de Jesus. Eu espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida nessa noite. Glória a Deus, vamos orar.